Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. A promessa que o Senhor Jesus fez, ele disse assim: venho sem demora. Tá entendendo isso ou não? Esse texto, venho sem demora, esse texto está no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Venho sem demora. Esse texto, venho sem demora, significa que eu e você temos que nos apressar em estar perto de Jesus. Isso foi a promessa que o Senhor Jesus fez quando ele ressuscitou e ascendeu os céus. Foi o que ele disse depois para os seus discípulos e foi o que foi registrado no livro do Apocalipse. Eis que venho sem demora. Isso mostra a urgência que eu tenho que ter em estar bem diante de Deus. A urgência que a senhora, o senhor, a urgência que o amigo que tem acompanhado o nosso trabalho, a urgência que você que diz ser de Deus, que tem buscado Deus, tem que haver de nossa parte a urgência de estar perto de Deus, a urgência de estar bem com Deus, né? Porque nós não podemos permitir que outras coisas e pessoas tomam o lugar de Deus na nossa vida. Você já percebeu que para aquilo que é importante, nós temos sempre um tempo para aquela coisa que é importante para nós. As pessoas têm sempre um tempo para aquilo que é importante. Não é assim que acontece? Sim ou não? É. Então, tem que haver de nossa parte uma urgência. Foi o que ele disse para os discípulos e é o que ele está falando hoje para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Então tem que haver de nossa parte uma urgência em estar bem diante de Deus. Não posso permitir que outras coisas e pessoas tomem o lugar de Deus, de Jesus na minha vida. Você já percebeu que para aquilo que é importante nós sempre arrumamos um tempo, não é verdade? Uma desculpa muito comum dentro da igreja que se vê: eu não tenho tempo. Aí vem você se depara com alguém e pergunta: fulana, nunca mais, por quê? Porque não tenho tempo. Nunca mais porque não tenho tempo. Aí você pergunta: mas peraí, você tem orado? Não, por quê? Porque não há tempo. Nem é assim que acontece? Aí você pergunta para um jovem: por que você, um jovem que frequenta a igreja, não quer estar compromissado com as coisas de Deus, não quer entrar na geração jovem, não quer ganhar alma, não quer evangelizar? Você pergunta: jovem, você faz parte de algum grupo na igreja, evangelizar e etc? Não, por quê? Porque não há tempo. Quer dizer, as pessoas nunca encontram tempo para as coisas de Deus. Não é assim que acontece? É ou não é verdade? Então, essas coisas, por exemplo, quantas horas tem o dia? Foi o que eu fiz a pergunta numa curta live, quando eu disse que estaria ao vivo em direto a estas horas. Quantas horas tem o dia? Para todo mundo, o dia tem 24 horas. Não é assim? É ou não é verdade? O problema não é o tempo. O problema é como você usa o seu tempo. Porque existem pessoas que em 24 horas, eles têm tempo para fazer as suas atividades, e como também tem tempo para orar, tem tempo para jejuar, tem tempo para buscar Deus, tem tempo para serem fiel com Deus, tem tempo de falar com Deus. Mas para uns, nunca tem tempo. Então o problema é como você gera o seu tempo. Quem entende? Entende isso ou não? Tem pessoas que usam o tempo para falarem mal da vida dos outros. Não é assim?
ou para ver a vida dos outros pelas redes sociais. Uns dizem assim, não, vou ficar só 10 minutos na internet. Esses 10 minutos vira 1 hora, vira 2 horas, e daqui a pouco, quando você despertar, você vê que a hora passou. Mas para a Bíblia, não encontra tempo. Quando é para cuidar do corpo, a pessoa tem sempre um tempo, vai no ginásio, vai fazer ginásio. É pecado fazer ginásio? Não é pecado. Não é pecado cuidar do corpo, não é pecado cuidar da saúde. O problema é como você administra o teu tempo. Talvez você administre o teu tempo com tudo, menos com Deus. Você arruma tempo para estar com um amigo, tem tempo para estar com a família, tem tempo para fazer aquilo que você gosta, de ir para o cinema, não é assim? Mas nunca arruma tempo para as coisas de Deus. Você acha que o mundo está melhorando ou está piorando? Piorando, é claro. E você acha que um dia isso vai melhorar ou vai piorar? A Bíblia diz que um dos sinais do tempo é que o mundo vai piorar, né? Vai perder o controle. Falta muito para isso acontecer? Para e pensa um pouquinho. Não. Olha só o que diz a Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo de número 9, versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura direita e depois nós vamos vir recapitular versículo por versículo. Atos capítulo 9, versículo 1. O subtítulo está escrito assim: a conversão de Saulo. A conversão, quer dizer, houve uma conversão desse homem na qual nós vamos ler a história dele. A conversão de Saulo. Versículo 1 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, né, assim, sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. 6. E ele, tremendo e atônito, o grande Saulo, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aliás, ontem eu pregava a respeito disso também. O segredo da pessoa ser abençoado por Deus. O segredo está aqui. O segredo está nisso. Pessoas que estão a buscar Deus, encontraram-se com Jesus. Na primeira instância, é muito normal, quando você resolve entregar a tua vida para Jesus, é normal você sentir um aperto, você sentir, parece que as coisas estão a se complicar na tua vida. Porque o certo, o que muitos carregam aqui na cabeça, é que entregando a vida para Jesus, automaticamente tudo tem que mudar. Só que nem sempre funciona assim. Não funcionou com esse homem. E talvez não tenha funcionado com a senhora. E o fato de funcionar dessa maneira não significa que Deus não é com você. Não significa, porque Saulo encontrou-se com Jesus. E ele caiu em terra, perdeu a visão. E quem fez ele perder a visão é justamente o Senhor Jesus. Ou seja, foi tirado de Saulo, foi arrancado dele
algo que faz parte da vida dele, a visão. Ele perdeu a visão. E mesmo perdendo a visão, ele ainda perguntou para o Senhor: diga-me, Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor disser, eu vou fazer. Mesmo perdendo a visão, mesmo cego. Enquanto não são as pessoas que estão dentro de uma igreja, não importa a placa. Não importa a placa. Quanto não são as pessoas que estão dentro de uma igreja, só porque perdeu uma coisa se fechou, uma porta se fechou, perdeu uma oportunidade, talvez algo não deu certo, bateu uma porta e ouviu não, já é motivo de lamentar, de falar mal, de dizer que já não vou mais obedecer, não vou orar, não vou para a igreja, não vou devolver o dízimo, não serei fiel com Deus. Mas Saulo aqui foi arrancado dele algo que fazia parte da vida dele, que é os olhos, a visão. A visão. Ele perdeu a visão. E mesmo perdendo a visão, ainda assim ele disse, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha só. Ele mesmo cego, ainda assim mesmo sabendo que quem deixou ele cego foi o Senhor Jesus que estava perto dele, ainda assim ele disse: Senhor, diga-me, mesmo tirando a visão, ainda assim eu admito que o Senhor é Deus. Diga-me o que queres que eu faça. O que o Senhor me disser, eu vou fazer. Isso não é forte? Aí continuando o versículo 7 diz assim: e os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. 11. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direito, e pergunta em casa de Juda por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e põe sobre ele a mão, para que tornasse a ver. O 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém. 14. E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. 17. E Ananias foi, e entrando na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. O 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. O 19. E tendo comido, não é assim? O 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Então, repara o que aconteceu. No versículo 1, agora vamos falar de versículo por versículo. Não é verdade? Agora olha só. E Saulo, né, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O 2 disse assim: e pediu-lhe carta o quê? Para Damasco,
para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste o caminho, quer homem, quer mulher, né, os conduzisse preso e o que? A Jerusalém. Então, para você entender, quem era Saulo de Tarsus? Era um homem religioso que matava os cristãos, que prendia cristão, que achava que Jesus era um falso profeta e que os seus seguidores estavam causando problema. Os seguidores de Jesus estavam causando problema. Então ele ia pelo caminho pedindo uma carta de recomendação para poder, com autorização das autoridades, prender, torturar e até matar os cristãos. E a Bíblia diz que quando Saulo, ou seja, quando o Estevão foi sepultado, Saulo, ele foi consentido, ele sentiu feliz de ver Estevão a ser executado, apedrejado no meio da praça, publicamente. A Bíblia fala que Saulo consentiu a morte de Estevão, ele ficou feliz, entende-se ou não? Porque Estevão foi o primeiro a morrer, apedrejado, e Saulo consentiu com a morte de Estevão, ficou feliz, matamos um. Esse era Saulo. Isso é justo? Ele era justo? Ele era injusto? Entende-se ou não? Ele era matador de cristão. Então, esse era o Saulo de Tarsus, ok? Aí diz assim, no versículo 3, diz assim: e indo no caminho, olha só, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o secou um resplendor da luz dos céus. O 4 diz assim: e caindo-lhe em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. O que a voz dizia? Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, imagine você, está andando, mais um dia que você está andando, né? De repente vê uma luz que te joga para baixo no chão e deixa você cego, e uma voz forte dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Como é que você vai ficar? Assustado, com medo, atemorizado? Não é assim? É o que aconteceu. E no versículo 5 disse ele: quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor, olha só o que o Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Olha só, Jesus chega e fala: eu sou aquele que você persegue. Eu sou Jesus. E duro é isso que você está fazendo. É duro evitar a minha palavra. Jesus falando para ele. É duro evitar o que eu tenho preparado para você. Eu quero dizer para o senhor, você que está me acompanhando, você está aí do outro lado, porque Jesus te pôs ali. E você que tem ido a um templo, a uma igreja, ou a um dos nossos templos da Igreja Mundial do Poder de Deus, você não vai só por ir, você vai porque Jesus te conduziu aí. Porque a Bíblia fala que ninguém vai ao Pai se o Senhor não trouxer. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Então a prova disso está aqui. Porque muitas pessoas já falaram muito mal da Igreja Mundial, já disseram que na Igreja Mundial não entro, não piso meus pés. Aliás, no domingo eu perguntava isso e tinha muita gente. Inclusive, eu também já falei. Então, o Senhor Jesus se apresentou de uma forma inusitada. Mostrou para a gente coisa que nós nunca tínhamos visto. Falou coisa que nós nunca tínhamos ouvido. Então, Jesus se revelou para nós como se revelou para Saulo, né? Como se revelou para Saulo. Então, o que acontece hoje? Muitas pessoas precisam rapidamente apressar em ter a comunhão com Deus. E ele disse mais aqui, olha só, no versículo 6 diz assim: e ele, como é que ele estava? Tremendo
e atônito, imagine o grande Saulo, tremendo, e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Isso é muito forte. E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Tá vendo? O 7 diz assim: os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O 8 disse assim: Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Ou seja, ele ficou cego. Naquele momento, tudo fez uma grande confusão na vida dele. Naquele momento, tudo foi uma grande confusão. Que é o que acontece quando Jesus se revela para nós, para você, para mim. Tem pessoas que foram ensinadas desde a infância tudo errado com relação à fé. Então Saulo aprendeu tudo errado, tudo errado. Entende, senhor não? Porque Saulo era sincero, mas compreendia tudo errado. E tem pessoas que têm a fé certa, mas no Deus errado, no altar errado. Tá entendendo, senhor não? A pessoa tem fé, mas tem fé ao Deus errado, ao altar errado. Então Saulo aqui, ele ficou sem ver nada, ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão, ele encontrou-se com Jesus, e a Bíblia fala que ele caiu por terra, e quando levantou, que é para levarem até Damasco, a Bíblia fala que ele já não poderia ver nada, perdeu a visão. Ele perdeu a visão. E mesmo perdendo a visão, ainda assim, ele tinha aquele desejo de obedecer o Senhor que estava à frente dele. Por isso é que ele disse: diga-me, Senhor, diga-me o que queres que eu faça. Só pode fazer essa pergunta quem está disposto para acatar as ordens, quem está disposto para obedecer. E isso possivelmente é que falta na vida de muitos de nós. É que falta na vida de muitos aqueles que pronunciam o nome de Jesus. Muitos só têm pronunciado o nome de Jesus de boca para fora: Senhor, eu te amo, Senhor, eu confio em ti. Mas no momento em que tem que mostrar o amor, não mostra. O momento que tem que mostrar a confiança, não mostra. O momento que tem que depositar a fé na pessoa do Senhor Jesus, não deposita. O momento que tem que permanecer na fé, no Espírito, não permanece no Espírito. Isso é o grande problema. Isso é o grande problema de muita gente que estão dentro da igreja. Ou seja, estão dentro da igreja, mas perdido dentro de uma igreja. Por quê? Porque não têm obedecido a palavra do Senhor. E olha que forte isso aqui. O versículo 9 diz assim: e esteve quantos dias? 3 dias, olha só, sem ver, e não comeu e nem bebeu. Eu fico imaginando esses 3 dias para Saulo. Como é que foi? Meu Deus do céu. Como é que foi os 3 dias? Tem pessoas que falam assim: o tempo está passando rápido. Quando você está sofrendo, parece que o tempo está gatinhando. Não é verdade? Você repara, quando a pessoa está vivendo o momento da sua vida, os bons momentos, está a gozar boas coisas, alegria, felicidade. Quando a pessoa está vivendo os bons momentos, está a desfrutar, você vê que o tempo está a passar rápido. Você vê que o tempo está a voar. Mas quando você está deitado numa cama do hospital, quando você está num leito de dor, quando você está trancado numa cadeia, quando você está a passar por uma injustiça, quando você está com dores no corpo, quando você está com hematoma que está tirando a tua paz por conta da maldita dor, você sente que o tempo está lento, está a demorar, o dia está a demorar para acabar. Aí você começa a torcer: por que esse dia não termina logo? Por que já não amanhece? Porque você está numa agonia. Mas quando você está num bem bom, quando você está numa paz, quando você está num bem bom desfrutando, você sente que o tempo está rápido. Mas quando você está num sufoco, você sente que o tempo está a demorar para terminar. Assim aconteceu com esse indivíduo, Saulo.
Aí passa um tempo, você vê, quando você está aflito, você vê, são 15 horas. Daqui a pouco passa 3 horas, são 18 horas, mas quando você olhar no relógio, parece que só passaram 3 minutos, por conta da aflição, por conta da angústia, por conta do sofrimento. Quando a pessoa está a sofrer, o tempo demora, mas quando a pessoa está no bem bom, desfrutando, parece que o tempo está voando. Não é assim que acontece? É ou não é verdade? Imagine você os 3 dias sem ver nada. O que não passou na cabeça de Saulo, pessoal? Jesus apareceu para ele. Ele não conseguiu perceber, mas espera ali. Jesus apareceu para mim, mas ele não morreu. Ele está vivo e ressuscitou. Mas o que está acontecendo? Quer dizer, a vida desse homem, depois de Jesus ter aparecido para ele, a vida dele ficou embaraçado. A vida dele ficou um pouco complicado. Porque ele perdeu visão. E o que acontece quando muitas pessoas resolvem entregarem a vida para Jesus, quando muitas pessoas resolvem agradar a Deus, resolvem ser fiel com Deus, você sente, parece que a tua vida está dando para trás. Exatamente, é a primeira sensação que a pessoa tem, o primeiro impacto é exatamente isso. Quando a pessoa resolve entregar a vida para Jesus, você sente que as coisas que davam certo começam a ter dificuldade para dar certo, as portas, facilidades que você tinha, daqui a pouco você já não tem, você se torna um dizimista, daqui a pouco você começa a ver que as coisas estão a apertar, daqui a pouco você começa a ver que tudo que você está fazendo parece que não está valendo a pena, parece que está sendo inútil o que você está fazendo, mas repara, quando a pessoa se encontra com o Senhor Jesus, a tendência é de ser cortado uma coisa, de ser diminuído outra coisa. Mas entenda, a nossa vida nas mãos de Jesus, Jesus é comparado como mestre. Sabe, o mestre de obra que está a levantar uma casa, está a levantar um muro. Existe momento que ele vai ter que colocar o bloco completo, o tijolo completo. Mas vai chegar uma parte, um momento, que não vai caber um bloco completo. Então o bloco vai ter que sofrer corte. Vai ter que sofrer corte. O tijolo vai ter que sofrer corte. Então a nossa vida, quando nós entregamos ela para Jesus, ela sofre corte. Mas esse corte não é para te prejudicar. Esse corte aqui te poda aqui o orgulho, te poda aqui o ódio que você tem por alguém, corta aqui a prepotência, corta aqui o machismo que você tem, corta aqui aquele espírito que você tem de estresse, de frustração. Jesus vai te cortando, vai diminuindo coisas em você, ele vai diminuindo coisas em você, e quando vê que você está no limite, quando vê que você chegou o nível, então ele vai te encaixar. Ele vai te encaixar. E é nessa hora que muitos cristãos têm desistido. É nessa hora que muitos cristãos desistem. E olha só, a pessoa entende tudo errado. E esse homem entendeu tudo errado. Pera, vem cá, eu matei tanta gente. E me ensinaram que Jesus era um enganador e os discípulos de Jesus só estavam a causar problema, e eu perseguia os discípulos para matar, eu fazia isso. Então, quer dizer, me ensinaram tudo errado, o tempo todo eu aprendi errado. E o ser teísta está aqui à minha frente, é Jesus que morreu, ressuscitou e está aqui à minha frente. Esse homem, foi uma confusão na cabeça dele. Mas ele se encontrou, ele entendeu, ele pegou o espírito. Entende-se ou não? Aqueles 3 dias para ele foi como se fosse uma eternidade. E olha só o que aconteceu. Vamos já terminar. O versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão. Olha só. Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita,
e pergunta em casa de Judas por um homem de Társus chamado Saulo. Não é assim? Pois este está orando. Olha só, Jesus falando tudo. Vai lá na rua direita, procura um homem na casa de Judas. Deus conhece os nossos nomes, sabia? Você consegue esconder tudo do seu companheiro, da sua companheira. Você consegue esconder tudo dos seus filhos, dos seus pais. Mas ninguém consegue esconder nada de Deus. Ele sabe o que você fez, o que você faz. Ele sabe. Amém? Então tá aqui. Ele disse, o versículo 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então Deus deixou tudo preparado. Vai lá porque Ele está te esperando. Porque Ele está no Espírito. Ele já sabe que você vai lá. Olha só o 13. E respondeu Ananias. Ananias respondeu isso. Jesus mandando Ananias ir falar com o matador de cristão, pessoal. Escuta isso. Ananias respondeu: Senhor, há muito eu ouvi falar desse homem. Muitos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. O 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prenderem a todos que invocam o teu nome. Em outras palavras, Senhor, só para verificar, só para ter certeza, o Senhor está falando para mim e ver o Saulo de Tarso. É isso mesmo? Jesus disse, é. Esse Saulo de Tarso, que o Senhor está me mandando ir ter com ele, é o famoso matador de cristãos. Jesus disse exatamente isso. No caso, eu que o Senhor está me mandando ir ter com ele, eu sou um cristão. Aí o Senhor está falando para eu ir lá, botar a mão na cabeça dele. Só para confirmar mesmo, né? Porque eu já aceitei, eu já disse, eis-me aqui, Senhor. É isso mesmo que o Senhor quer? Isso é muito interessante, não é verdade? Deus é poderoso, pessoal. Deus nos coloca em determinada situação para ver se nós vamos confiar nele. Mas confia em Deus, independentemente do que você esteja a passar. Confia em Deus. Às vezes nós achamos que sabemos de tudo, sabemos de todas as coisas. Nós temos problema com nós mesmos, nós nos subestimamos. E nós não sabemos nada, porque quem sabe de todas as coisas é Deus. Nunca acha que você sabe alguma coisa. Não despreza ninguém, não pisa ninguém. Não acha que você é melhor que o outro, não. Quem se acha demais, pessoal, sobra. E tudo que sobra é resto. E tudo que é resto vai para o lixo. Então eu e você, nós não somos nada. Versículo 15 diz assim: disse, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O 16 diz assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele, Jesus está a dizer, que ele vale a pena sacrificar por mim. Vai para de ser medroso, Ananias. Vai lá, eu estou falando para você e eu estou contigo, vai. E Deus está falando para você, senhora. Senhor, vai, confie nele. Essa doença não é para te matar. Esse problema não é para te derrubar. Essa injustiça não é para te envergonhar. Mas é para que o nome de Jesus venha a ser glorificado na tua vida. Eu estou falando com pessoas que buscam a Deus, mas estão doentes, carregam uma enfermidade. Eu quero dizer que essa doença não é para te matar. Eu estou falando com pessoas, estou me dirigindo com pessoas que casaram e não são felizes. Eu estou dizendo, confia em Jesus, porque a felicidade está nele. Eu estou me dirigindo para pessoas que estão a passar uma injustiça no trabalho, estão sendo acusados por algo que não fizeram, algo que não cometeram, até mesmo pessoas estão sendo injustiçadas, estão a cumprir prisão injustamente. Eu estou dizendo para você, confia em Deus, confia no Senhor Jesus, porque o que está por vir, se você permanecer no Espírito, não se compara com todas as dores que você está a passar hoje. E entenda, isso que você está a passar, essa injustiça, essa calúnia, essa humilhação, essas dores que você está a passar,
vai cooperar para você, vai cooperar para o teu bem lá na frente. Para te formar, para te preparar, para você tomar posse das glórias, das bênçãos de Deus que tem para a sua vida. Pode crer nisso, pode receber isso. Amém? Pode receber isso. Deus está dizendo, vai. Olha o versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa. Imagine você, Ananias, quando chegou lá. Ficou o matador. Olha só, e impondo-lhe as mãos, chamou-lhe de quê? De irmão, irmão Saulo. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas o quê? Cheio do Espírito Santo. Que maravilha! Cheio, é agora. O 18 diz assim, e logo lhe caiu dos olhos como que umas escamas. Imediatamente recuperou o quê? A vista e levantando-se, foi o quê? Batizado. Essa foi a conversão de quem? De Saulo. Seja sincero, pessoal. Demorou? Demorou. Demorou? Foram quantos dias que Saulo ficou cego? 3 dias. 3 dias pensando, matutando. 3 dias. Quantos erros cometeu? Ele pensando quantas coisas erradas ele fez. E o que eu e você temos que pensar? Tudo que Jesus falou era verdade. Quanto tempo eu perdi, não é assim? Ele matutinando tudo isso. Quanto tempo eu demorei para entender isso? Eu dei mais valor a tradições religiosas do que a Deus. E hoje é o que acontece na vida de muitos. Valorizam mais as tradições desse mundo do que confiar em Jesus. Mas a Bíblia fala, quem confia em Deus não perde a batalha. Tem pessoas que pensam que Deus, quando a pessoa busca a Deus, quando a pessoa faz um apelo, quando a pessoa faz um propósito, tem pessoas que pensam, não, agora eu vou ouvir um barulho de Deus, um barulho dos céus, e esse barulho vai trazer no meu entendimento de que Deus está trabalhando ao meu favor. Nem sempre quando Deus está trabalhando ao teu favor, faz barulho. A Cassiane cantou, mesmo quando Deus está em silêncio, é porque Ele está a trabalhar. E se você sente, senhora, senhor, jovem, irmãos, colegas da fé, se você sente, parece que Deus está em silêncio na tua vida, então acredite, é porque Ele está a trabalhar. E eu arrisco em dizer aqui, talvez os grandes milagres aconteceram no silêncio. Os grandes milagres, as coisas extraordinárias, ele acontece no silêncio. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está a trabalhar. E talvez é no silêncio de Deus que Ele está a preparar uma bomba maravilhosa para a sua vida. Uma bênção grande, algo extraordinário, algo que vai deixar as pessoas assim de boca. O que está acontecendo? Então, se você sente que Deus está em silêncio, se você sente um silêncio de Deus, acredite e confie. Fique no Espírito, é porque Deus está preparando uma coisa maravilhosa para você, tá bom? Eu quero fazer uma oração. E olha só, há um texto que está aqui na Bíblia, aqui, quando você vai para o final, o Paulo conta a história dele 3 vezes, pelo menos aqui na Bíblia. No livro de Atos, capítulo 22, você pode conferir aí, Atos, capítulo 22, ele fala assim, uma frase que Ananias falou, que agora nós não lemos, mas que marcou ele. Ele fala isso. Quando ele conta a história, ele fala assim, ele disse assim, Atos, capítulo 22, versículo 16, diz assim, e agora, olha só, por que te demoras? Levanta-te, receba o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então Ananias fez uma pergunta para ele. Por que te demoras? A pergunta de Ananias é por que te demoras? Parecia tão rápido. Um dia sem Jesus, pessoal, você já está demorando.
Um dia que você fica pensando se eu abandono ou não esse pecado, você já está demorando. Eu falo isso para você ter consciência. Você imagina o terror que Saulo sentiu quando entendeu que ele estava errado. Esses 3 dias para ele, pessoal, foi uma eternidade. Põe tudo fora. Fala com Jesus, confesse com ele. Fala, meu pai, eu tenho sido injusto, eu sou mentiroso, eu sou aquilo, eu faço aquilo e eu não quero mais viver com isso. Eu vivo numa farsa, eu não quero mais viver numa farsa. Fale com Deus e peça força a Deus. Corta o que você tem que cortar, abandona o que você tem que abandonar. É para abandonar algumas amizades, então corta algumas amizades. Mas apressa-te em estar bem com Deus, tá bom? Apressa-te em estar bem com Deus. Apressa-te e fique no Espírito. Lembrando que amanhã, quarta-feira, dia do Espírito Santo, a noite da salvação, lá no nosso templo da igreja, a sede da Igreja Mundial, a nossa sede regional da Igreja Mundial do Poder de Deus do Bairro Popular. Nós estaremos na noite da salvação, da busca do Espírito Santo. A senhora, o Senhor é o nosso convidado a estar conosco, em nome de Jesus. Eu quero agradecer, pela a presença de todos. A irmã Maria, que também esteve aí do outro lado. Que Deus abençoe todos vocês, para a glória do nosso Deus, tá bom? Para a glória do nosso Deus. Eu quero realizar uma oração. Gostaria que a senhora pegasse um copo com água, um bidão com água. Eu quero realizar uma oração. Estamos no final, da nossa live. Feche os teus olhos. Nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos muito obrigado. Obrigado por esta revelação, pela revelação da tua palavra. Porque a tua palavra é o nosso sustento. Obrigado, Pai, porque eu tenho a certeza que foi o Senhor quem falou. Eu te agradeço, Pai. E aonde chegar essas imagens, chega o teu poder para alcançar a vida de todos. E quem ouvir essa palavra, que possa ser despertada, Pai. Pai, eu também te peço, abençoe a todos, membros, simpatizantes da Igreja Mundial do Poder de Deus. Abençoe, meu Pai, esta pessoa que está aí com um copo d'água, um bidão com água. Coloca o teu poder sobre esta água. E quando beber dela, receba paz, receba saúde, receba vida, Pai. Abençoe a Igreja Mundial do Poder de Deus em Angola, na África e no mundo. Abençoe, meu Pai, a vida do nosso líder aqui na África, em Angola, Bispo Rildo Teixeira e a pastora Vânia. E todos os bispos regionais, pastores, auxiliares, discípulos, obreiros, apoio, geração jovem, intercessão. Abençoe a escolinha, abençoe a todos, Pai. Meu Deus, eu te agradeço para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Beba da água e seja abençoado. Deus abençoe a todos. Obrigado pela vossa audiência. Esse amigo que vos fala, pastor Nelson Canhandala. Amanhã estaremos aí na nossa sede regional do Bairro Popular. E você que deseja experimentar o gozo do Espírito Santo, você é o nosso convidado a estar conosco amanhã. Que Deus abençoe a todos. Fique na